Em nossas casas, geralmente são usados piso de madeira ou de borracha, em quartos e piso cerâmico na cozinha. Por que sentimos o piso cerâmico mais gelado? Se a gente der uma olhada nas alternativas, A, porque o piso de cerâmica está mais quente do que o piso de madeira, por isso a sensação de mais frio no piso cerâmico. Porque o piso de cerâmica está mais gelado, porque o piso de cerâmica no quarto dá um tom menos elegante, porque o piso de madeira troca menos calor com os nossos pés, causando-nos menos sensação de frio, porque o piso de cerâmica tem mais área de contato com o pé, por isso nos troca mais calor, causando a sensação de frio. Bom, o que acontece? Quando nós falamos da sensação de frio e de calor, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, antes da física, é a fisiologia que aparece aí por trás. Nós somos seres homeotermos, ou seja, nós temos a capacidade de homeostasia térmica. A gente gasta parte da energia dos alimentos que a gente ingere para manter o equilíbrio térmico do corpo. E aí você sabe, um ser humano, em média, considerando que está sadio, tem uma temperatura em torno de 36,5 a 37 graus Celsius. Desconsiderando situações extremas de ambiente, ou muito frios ou muito quentes, então, por exemplo, estou falando de Fortaleza, no Ceará. Por mais que aqui seja a terra do sol, mas normalmente a gente está num ambiente mais frio do que o nosso corpo. Agora, por exemplo, estou gravando no estúdio, onde a gente mantém o clima refrigerado através de um aparelho de ar-condicionado. Então, certamente a temperatura ambiente menor do que a temperatura do meu corpo, 37 graus. Nessas condições, como eu sei que o calor flui espontaneamente dos corpos mais quentes para os corpos mais frios, então é de se entender que o meu corpo esteja perdendo calor o tempo inteiro. Agora, vamos pensar. Tudo é uma questão de matemática e uma questão de equilíbrio matemático. O que acontece? Se, por conta da diferença de temperatura entre o meu corpo e o ambiente, eu estou perdendo calor o tempo inteiro, mas eu continuo vivo e a homeostasia continua funcionando. Ou seja, eu continuo queimando energia dos alimentos que eu ingeri para conseguir manter a minha temperatura em 37 graus. A gente pode pensar então que, à medida que tem o tempo inteiro calor saindo do corpo, também tem calor entrando no corpo. E aí a gente fala então em condições de equilíbrio na troca de calor entre a quantidade de calor que sai do corpo para o ambiente e a quantidade de calor que o ambiente cede para o corpo. E aí a diferença entre a taxa de saída de calor e a taxa de entrada é o que decide a minha sensação de frio ou de calor. Perceba então que tudo que a gente está falando aqui depende da troca de calor. E eu estou falando de início do ar com o qual eu estou em contato. A questão leva em consideração o contato dos pés, nus, evidentemente, com diferentes tipos de piso. Obviamente, quando eu toco num material, deve acontecer uma troca de calor entre o meu pé e aquele material. Aqui está sendo discutido, fazendo uma comparação entre o piso de cerâmica e o piso de madeira. E de fato a gente sabe que no piso de madeira a gente não tem tanta sensação de frio quanto no piso de cerâmica. Agora, repara o que é o contexto da história. Foi dito que é uma casa, foi falado dos diferentes ambientes da casa e em cada um deles com um diferente tipo de piso. Vamos partir do pressuposto que a casa esteja toda ela com a mesma temperatura. É de se esperar que todos os objetos do ambiente estejam em equilíbrio térmico com ele. Ou seja, a questão não é de diferença de temperatura, mas a questão é que se eu sinto a cerâmica bem mais fria, e aí agora você já entende, a minha sensação de frio vem de uma intensa perda de calor do corpo. Então, porque quando eu toco a cerâmica, eu consigo trocar muito calor com a cerâmica. No caso, eu consigo ceder muito calor para ela. Em contrapartida, por que que no mesmo instante, se eu toco o meu pé na madeira, eu não tenho a mesma sensação de frio? Mais uma vez, a sensação de frio vem da quantidade de calor que eu troco com o material que eu estou em contato. Então, se eu não tenho tanta sensação de frio quando eu toco a madeira, é porque eu não cedo tanto calor para a madeira. Então, a questão está na capacidade de troca de calor. A gente está falando de fluxo de calor, a gente está falando de condutividade. Vamos dar uma olhada então nas alternativas? Pensando então nas alternativas da questão, observe o seguinte: a questão não é de estar mais quente ou de estar mais frio.
Aqui a gente já tem duas alternativas que podem ser eliminadas. A questão, nesse caso, principalmente, não tem a ver também com a área de contato. Por mais que a gente saiba que a área de contato também influencia no fluxo de calor. Entretanto, muito menos vai ter com tom menos elegante. O que é que isso tem a ver com termologia? E aqui vale a pena fazer um comentário. Se a gente está treinando para o Enem, é preciso lembrar que as questões do Enem têm um diferencial em relação às questões de vestibulares tradicionais. Questão de vestibular tradicional aparecem itens como esse que a gente acabou de ver, onde, por menos física que eu entenda, mas eu sei que a elegância do piso não tem a ver com a troca de calor, não tem a ver com o conforto térmico do piso. Então, questões de vestibulares tradicionais, tradicionalmente, é muito comum apresentar pelo menos uma alternativa ridícula como essa, onde até aquela pessoa que não sabe nada da matéria, não sabe nada daquele conteúdo, mas ela sabia que aquilo era um completo absurdo. E isso é um diferencial para as questões do Enem, vale sempre a pena a gente lembrar. Existem regras para que uma pessoa elabore uma questão para a prova do Enem. E dentre as regras, existem algumas para a elaboração dos itens errados. Então, primeiro o elaborador cria a alternativa correta, a resposta, o gabarito da questão, e depois é preciso esmero, talvez até muito mais, na minha opinião, para se criar as alternativas erradas do que a alternativa correta. Então, itens como esse não aparecem em questões, como se diz, do estilo Enem. Olhe na tela. Pensando nisso, então, e dado o contexto que foi colocado na questão, nós temos que a sensação do piso cerâmico ser mais gelado é porque se troca mais calor entre o corpo e a cerâmica. E com a madeira, troca-se menos calor. Por isso a menor sensação de frio. E lembrando que isso tem a ver com a condutividade dos materiais. Condutividade de calor dos materiais. Nesse caso, então, a cerâmica tem muita condutividade, enquanto que a madeira tem pouca condutividade.